amigas! Tudo bem com vocês? Depois de ter dado uma sumida, apareci aqui e com um vídeo assim muito especial para compartilhar algo que eu estou vivendo com vocês. Acho que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são pessoas que me acompanham no Instagram e recentemente viram que eu postei que estou à espera de um bebê muito amado e que nós descobrimos que é uma menina, nossa princesinha. E durante os primeiros meses eu não postei, não tava comentando com muitas pessoas, mas não porque eu não queria comentar, mas pelo momento que eu estava vivendo. E eu decidi vir aqui compartilhar com vocês um pouco de como foram esses meses aí de uma mamãe de primeira viagem, primeira gravidez. Então tudo muito novo. E hoje o vídeo é tão especial que é justamente o dia que eu estou completando 22 semanas, a primeira semana do 6º mês. Assim, gente, é um pouco complicado esse negócio de semana, até eu tô ainda assim, meio perdida. Mas, enfim, é isso, é o início do 6º mês. E eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência desses 6 meses. E não só compartilhar como foi desafiador no início, mas também compartilhar as coisas boas com vocês também, porque eu acho que isso conta demais. E assim, nada de romantizar a maternidade, gravidez ou algo assim do tipo, mas eu também penso que se a gente olhar só para as coisas ruins, né, ruins entre aspas, os desafios que muitas vezes nos cercam, a gente acaba não aproveitando as coisas boas que vêm junto também. E a gravidez, ela é esse misto, né? São altos e baixos de hoje você está bem, amanhã você não tá tão bem, você tem que conciliar isso tudo. Mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que pode existir, porque você tá gerando o amor da sua vida. Você tá gerando, assim, algo que é inexplicável, porque tipo, gerar um ser dentro de você é algo que nem a ciência consegue. Então é algo assim realmente inexplicável. Já te adianto que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então já pega alguma coisa pra você beliscar, mas tenha paciência e fique comigo aqui até o final desse vídeo. E outra coisa, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, se você quer vídeos dessa minha nova fase. E caso você já tenha passado também por essa experiência da gravidez ou esteja passando, comenta aqui como é que foi a sua experiência. Compartilha um pouco da sua história comigo também, que eu vou amar. Gente, eu vou olhar pra cá porque eu consigo, assim, me situar melhor olhando pra cá do que pra cá, pra câmera. Mas, assim, tantos meses sumidas vai ser, tipo assim, 6 meses da minha vida aqui nesse vídeo. Primeiramente, a pergunta que muitas pessoas eu acredito que têm e que já me fizeram também é se a gente estava preparado para isso. E assim, vou ser muito sincera pra vocês, tanto Daniel quanto eu, nós sempre oramos pelos nossos filhos. Os nossos filhos são uma herança do Senhor e a gente tem muito isso, sabe? De que faz parte do nosso ministério, a gente ter a nossa família. E é assim, algo lindo que a gente vê que Deus nos presenteia, né? E como eu descobri que eu estava grávida? Primeiramente, teve um dia que o Daniel falou: amor, será que você não tá grávida? Assim, gente triscando na minha barriga. E eu fiquei tipo, será? Não, acho que não e tal. Beleza, né? Mas não que eu não quisesse, porque realmente achava que não. E aí teve um dia que a gente foi pra casa de uma amiga pra buscar ela, porque a gente ia sair. E aí, chegando na porta dela, eu tinha bebido água no carro. Gente, a água que eu bebi, eu vomitei a água. Mas até então, tipo assim, não tava passando mal, nada assim que parecesse sintomas, assim, de gravidez. Então a gente achou que poderia ter sido o trânsito. A gente foi em um horário de pico, então o carro parava muito, ficava acelerando, freando, enfim. E aí, beleza, passou. Depois eu comecei a me sentir muito fraca.
Assim, aquela sensação de, sabe quando você gripa e, tipo, o corpo parece que não quer corresponder? Você quer fazer as coisas, mas tá meio fraca, enfim. Aí eu... Não, beleza, foi uma época que todo mundo aqui tava pegando virose, todo mundo gripado. Então pensei, beleza, né? Aconteceu comigo também. E aí, teve um dia que a gente decidiu aqui em casa fazer marmitinhas pra gente poder comer certinho, comer melhor, né? Então a gente fez essas marmitas. E aí eu tinha feito um creme, que assim, no início da semana, quando eu comi esse creme, que era um creme que eu fiz de queijo, brócolis, essas coisas assim, até pros meninos poderem comer melhor aqui em casa, eu comi o creme e eu falei, cara, que delícia. Nossa, eu amei. E aí, tipo assim, no meio da semana, eu comi esse creme e ele me deu um embrulho no estômago tão grande, que eu falei, cara, eu tava amando esse creme e agora ele tá, tipo, me repugnando. E aí, beleza, tranquilo, né? Eu comentando com o Daniel essas coisas. E aí, a gente decidiu esperar, né, um tempinho do atraso da minha menstruação pra gente poder comprar o teste. E aí eu tinha temperado um peru aqui em casa. E, gente, o cheiro desse peru tava, assim, me embrulhando o estômago de uma forma, assim, que, meu Jesus Cristo, nossa, terrível, terrível. Acho que eu nunca senti, assim, algo na minha vida dessa forma. E aí, minha menstruação atrasou, passou alguns dias, né? Eu nunca tive a menstruação em um dia certinho, mas dava pra ter uma noção mais ou menos ali de quando ela vinha, né? Mesmo com o atraso que ela tem normal. E aí passou um tempo, a gente passou no mercado e comprou o teste. Fiz o teste, deu positivo. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho pra vocês, mas assim, lembrando que a gente já tinha suspeita, então só foi uma confirmação pra gente sobre algo que Deus estava fazendo na nossa vida. Tanto que antes da gente comprar o teste, a gente tem o costume de sempre que a gente entra no carro, nós oramos. E aí o Daniel colocava a mão na minha barriga e aí ele falava, né, que se tivesse um neném, que Deus estivesse cuidando. Enfim, era muito bom isso, tipo, já ter esse sentimento no coração, né. E aí a gente fez o teste, assim, de noite. A gente chegou, assim, ansioso, falou, bora fazer, fez o teste, deu positivo. E vou deixar um pedaço do vídeo pra vocês aí, pra vocês poderem ver. Já faz 2 minutos. Calma, fecha o olho, a gente vai fechar o olho, vai. Tu já olhou, né? Olhei não, foi? Será pra câmera? Não sei. 1, 2, 3 e... nega... Ah. Será? Aham. Aí, ó. Tá mais claro que isso não... Meu Deus! Parabéns! Parabéns, meu amorzinho. Obrigado, meu Deus. Deu positivo. E aí parece que, tipo, cada semana que ia passando, o meu corpo ia dando aquela baqueada, assim. E assim, gente, eu falo da baqueada, mas igual eu falei no início do vídeo, a gestação é algo que as pessoas falam, não pode ser romantizado. Mas é algo lindo, porque você tá gerando um filho, você tá gerando um outro ser, que incrível isso. Mas ela também tem as suas dificuldades, como qualquer coisa na vida. Tem pessoas que sentem, tem pessoas que não, depende muito também, né? Mas no meu caso, eu fiquei muito enjoada. As semanas foram passando e os enjoos foram aumentando. Então, assim, chegou num momento que eu não aguentava o cheiro das coisas. Eu chegava aqui em casa, eu conseguia decifrar cada cheiro, assim, eu conseguia decifrar. E era algo que me causava enjoo, que me repugnava. O arroz, gente, eu amo arroz. Quem me conhece sabe que, assim, eu sempre falo, o macarrão não é almoço. Porque, assim, se for só o macarrão, né? Porque o arroz, pra mim, é, assim, o prato principal. É aquela... não pode faltar na refeição do almoço. Porém, eu enjoei de arroz. Gente, o cheiro do arroz, o gosto do arroz não descia de jeito nenhum. E aí as coisas só foram piorando.
nesse sentido de enjoo, né? Eu comecei a vomitar a água que eu bebia, então nada parava no meu estômago. Eu cheguei ao ponto, assim, de começar a chorar, porque eu falava, cara, eu tô com fome, eu sei que eu tô com fome, meu corpo tá fraco, mas eu não consigo comer. Era tipo, eu comendo aqui, a comida já voltava, tipo, era muito rápido. O cheiro das coisas estava terrível, então meio que eu comecei a me privar de socializar, porque eu saía pros lugares, eu tava passando mal, eu tava fraca. Eu não tinha ânimo de estar com outras pessoas, porque eu não estava bem. Foi uma fase difícil. Mas assim, eu sempre tive em mente, eu sempre ficava orando, porque eu falava, Deus, eu sei que isso é uma fase. Hoje em dia, eu ainda tô assim, vomitando um pouco, né? Mas, assim, bem raro. Mas, assim, foi uma fase bem complicada. De, tipo assim, o corpo, eu só ficava deitada porque eu não tinha força, gente. Literalmente, assim, parece loucura, assim, quando a gente fala. Mas foi uma fasezinha bem chatinha. Eu lembro que teve um dia que eu comentei com o Daniel. Eu falei, eu sei que as pessoas falam que gravidez não é doença, e realmente não é. Mas a sensação que eu tô é quando eu peguei dengue, eu falei pra ele. Porque realmente, assim, o estado do meu corpo, sabe, não dolorido, não tava sentindo dor no corpo, mas, assim, o cansaço parecia de quando eu peguei a dengue hemorrágica. E, gente, Deus me livre, igual eu tô falando, não é doença, gravidez não é algo ruim, mas naquele momento, a comparação que eu pude usar de como eu estava sentindo o meu corpo pra que ele pudesse entender, foi realmente da mesma forma de quando eu peguei dengue. Então esse, assim, o início, e eu fiquei ruim mesmo, assim, dessa forma que eu falei pra vocês, durante os 3 primeiros meses. No 4º mês eu já tava dando um pouquinho mais de ânimo, né, tipo assim, ainda tava fraca, não tava conseguindo comer. Graças a Deus minha sogra veio aqui pra ficar um pouco com a gente, e assim, cara, foi uma grande ajuda. Ela fazia comida e tudo, cuidou muito bem da gente. Mas era assim, ela ia fazer comida, eu entrava pro quarto, eu ia pra fora de casa, porque eu não tava aguentando o cheiro. Então eu ainda tava enjoada, mas pelo menos assim, o ânimo tava voltando, sabe? Eu tava assim, gente, tão assim, cabisbaixo, tava assim, tão sem energia, que tinha dias que eu tomava banho sentada. E assim, não tinha força pra arrumar meu cabelo. Tipo assim, eu tava muito cansada, muito cansada. Mas aí eu quero explicar pra vocês uma coisa que é muito importante. Se você pretende engravidar, se você teve uma experiência ruim, algo do tipo, leia. É muito bom você ler. Eu comecei a ler e eu percebi que não é todo mundo que passa por isso. Comecei a ouvir outras experiências também de pessoas próximas. E também tem a questão de que o seu corpo tá gerando outro corpo. Cara, tem noção disso? Então, tipo assim, o seu corpo, ele tá usando seus nutrientes, tá usando o seu sangue pra formar um outro ser. E nisso o seu corpo trabalha muito, você não vê, mas ele tá ali, ó, ele não para, ele tá gerando ossos, tá gerando células. Então, o quanto que isso necessita da gente. Então, você se sentir mal, você passar mal, estar fraca, tá tudo bem. Não tô falando que é bom, não é. Mas tenha paciência, porque o seu corpo tá gerando outro corpo. E faz parte. Faz parte. O seu corpo tá usando a sua energia, tá usando o seu cálcio, tá usando tudo que você tem, porque agora já não é mais só seu. É seu e do seu filho. Então, assim, eu comecei a pegar informações de por que eu tava me sentindo assim, eu comecei a ler. E eu, quando começava a me sentir mal, eu sentava. Eu não vou falar pra vocês que eu não chorava, eu chorei muito, porque eu queria estar bem, mas eu não chorava de tristeza. Eu só chorava falando, Deus, eu sei que eu estou gerando o meu filho ou a minha filha. Eu orava desse jeito, porque eu não sabia ainda o que era. Mas, por favor, que essa fase passe logo, porque eu sei que é uma fase. Então eu me apeguei muito a isso e eu me apego até esse momento de, tipo, é tudo uma fase. Então, beleza. As dificuldades que eu tive, primeiramente, enjoo foi a maior delas. De, assim, nada parar no meu estômago. A segunda foi o cansaço do corpo, que era assim,
sem igual. De, tipo, não conseguir fazer as coisas, de ficar o tempo todo deitada por não ter forças. O terceiro ponto, não socializar, porque eu não aguentava, assim, o cheiro da casa das pessoas. Eu não tava com ânimo. E um outro ponto que eu já estava me esquecendo. Eu tive uma salivação, assim, fora do comum. E uma salivação grossa. Várias pessoas que eu conversei, só uma delas falou que também teve. Aí foi algo bem complicado pra mim, porque eu tinha que ficar cuspindo o tempo todo, né? Então, ou eu tinha que estar com um copo, ou na rua ficar cuspindo. E eu sei que tem pessoas que, nossa, é nojento, porque, ok, é nojento você ficar vendo alguém cuspir. Mas naquele momento era uma necessidade pra mim, sabe? E a salivação tava tão grande que eu não conseguia, assim, aguentar na minha boca. E quando eu começava a engolir, me dava enjoo e eu vomitava. Então era melhor ficar cuspindo do que ficar engolindo, né? E foi uma coisa bem chatinha, gente. Ai, nossa, foi uma coisa que eu sofri, mas já foi mais assim no final, né? Eu passei mal até o meu 4º mês. Tipo, passar mal mesmo, assim, ter essa salivação excessiva. De nem querer conversar com as pessoas porque tava salivando tanto que era terrível. Então foi até o 4º mês. No 5º mês as coisas já começaram a melhorar, já começou a florir minha vida. Voltei a arrumar o meu cabelo, que só andava bagunçado. E o 5º mês, assim, veio com uma forma mais leve pra mim, né? O 5º mês já não era mais tão cansativo, porque eu já tava conseguindo aproveitar mais, a barriga já tava começando a ser mais aparente. Então, assim, as roupas já não cabiam mais, tanto que agora é só vestido, gente. Só vestido. Até os meus vestidos, esses vestidinhos aqui que eu uso, isso aqui é um vestido, eles estão assim curtos, né, por conta da barriga, mas eu tô usando por enquanto que ainda dá, entendeu? Pra não ficar comprando também muita roupa. Mas começou a fase boa. E que fase linda é essa, né? Nesse 5º mês, assim, foi leve. E até o ultrassom a gente fez assim com mais ânimo, sabe? Sem preocupação. É um vídeo pra outra história que eu vou contar pra vocês sobre o meu plano de saúde, sobre o processo com o médico. É um outro vídeo, senão isso aqui vai ficar gigantesco, maior do que já vai estar. E assim, a gente foi fazer o nosso ultrassom. Deixa eu ver, no 4º mês, na verdade, a gente fez porque a gente tava preocupado e queria descobrir o sexo. E uns amigos, assim, nos presentearam. E outros amigos também fizeram eternizar um momento muito especial pra gente. Eu vou mostrar pra vocês. Que olha o nosso companheiro. A gente ainda não sabia o sexo, então a gente pegou um ursinho neutro, né? E aí, dentro desse ursinho, gente, ó, minha memória tinha dado que tinha acabado, gente, mas tudo resolvido. Mas dentro desse ursinho, olha só, gente. Tem o som do coração da nossa menina. E que especial é isso, né? Então, assim, o 4º mês a gente fez essa... Acho que foi o 4º mês mesmo, a gente fez essa ultrassom. E aí no 5º, que foi o último que a gente foi agora, a gente fez e foi assim, muito bom. Mas enfim, sobre o assunto de médico, igual eu falei, outro vídeo. Nós entramos no 5º mês e o 5º mês foi um mês muito bom. Eu comecei a sentir ela. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Que delícia é esse momento, sabe? E o quanto que eu tenho aprendido com isso. À noite, às vezes assim, eu vou deitar e aí ela começa a mexer. E eu fico tipo, ei amiga, tá na hora de dormir. Brincadeira. Eu começo a agradecer ao Senhor. Porque durante os meses que eu passei mal, eu só queria que ela estivesse bem. Eu não conseguia saber como ela tava ali ao certo. Então hoje, poder sentir ela se mexendo pra mim é algo assim maravilhoso. Quando eu sinto, eu paro, eu boto a mão e eu fico quietinha ali, apreciando esse momento, que é poder sentir ela. E assim, eu não tenho me importado, gente,
com as mudanças que eu sei que meu corpo já tá acontecendo. Não tenho. Porque, igual eu falei pra vocês, não é romantizando, mas que lindo é poder saber que dentro de mim tem uma vida. E quando eu sinto ela mexer, o fato de quando eu como, assim, a primeira vez que a gente foi no restaurante eu comi bem, porque até então quando a gente ia eu sempre comia as mesmas coisas, só coisinha leve. E quando a gente foi no restaurante eu comi bem. Eu olhei assim pro Daniel e eu comecei a chorar, que eu falei, eu tô comendo. Eu tô comendo. E quando eu parei de sentir o arroz, assim, o cheiro do arroz de uma forma ruim, o cheiro do café também, eu amo café, mas eu não tava gostando do cheiro. Quando eu comecei a sentir o cheiro do café e o cheiro do arroz, eu falei, eu não tô achando ruim o cheiro. Eu posso socializar. Virou, assim, algo muito bom. Foram coisas que eu valorizei, assim, e que me trouxeram bastante alegria pro meu coração. E agora o meu corpo mudando é algo que tem me trazido alegria, sabe? Ver que o meu corpo tá mudando, porque isso significa que se minha barriga tá crescendo, ela tá se desenvolvendo aqui dentro de mim. Quando eu sinto ela mexer, eu sei que é porque ela tá aprendendo coisas novas dentro da minha barriga. E, cara, que especial é isso. Então, assim, queria compartilhar com vocês esse momento novo que eu tô vivendo, essa fase linda que eu estou vivendo. E, igual eu falei, vai ter desafios. Pra algumas sim, pra outras não. Eu sei que eu ainda tenho um chãozinho ainda, né? Tô no 6º mês. Ainda tenho um chãozinho, mas eu sei que será um chãozinho muito abençoado, porque eu oro por isso. E se os desafios vierem, eu vou entender que é uma fase e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Tá? Eu me sinto mal, talvez eu vá me sentir mal naquele momento que vieram os desafios. Sim, porque eu sou humana. Mas eu nunca vou deixar de olhar pro propósito, que é a minha família, que é estar gerando o maior amor, né? Que eu e o Daniel iremos poder sentir, de estar gerando a nossa geração, né? Porque ela vai ser a continuidade da nossa geração, da geração dos nossos pais. E que incrível isso. Então, queria compartilhar isso com vocês. Foi essa fase, espero não ter esquecido nada. Eu deveria ter anotado, né, gente, pra poder trazer pra vocês, mas, enfim, foi isso que eu vivi. Depois eu venho atualizar vocês sobre plano de saúde, sobre escolha de nome, sobre como tem funcionado tudo. Aqui é um pouco diferente do Brasil, porque... não sei porquê, mas aqui é diferente, gente. Mas Deus tem abençoado. E é isso. Obrigada pra você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado, que você continue aqui me acompanhando. Um beijo. E é isso. Agora eu não estou mais sozinha. Dentro de mim bate um coraçãozinho. E vai ser minha companheira aí pelo resto da vida, pra eu amar, pra eu cuidar. E pra eu também ser amada e também ser cuidada. Porque, gente... quando eu imagino quando eu vejo os olhinhos, oh meu Deus, oh, coisinha gostosa. Mas é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.